foi decompor o gasto da União. Nós estamos tratando aqui da União, embora esse problema ele pode ser visto também como um problema de estados e municípios. Quando a gente decompõe o gasto nos seus principais componentes, vocês vão ver, eu quero ver onde está o apontador, eu acho que está aqui. Vocês vão ver aqui que eu comparei 1987 com 2021. 1987 é óbvio que eu não posso esperar que as pessoas tenham, afinal de contas, ninguém tem a minha idade para ter guardado isso aí com amor e carinho para precisar usá-lo hoje, né? Mas o que é que de cara essas duas barras mostram é que a estrutura do gasto em 1987, ou seja, há 3 décadas, era muito mais coerente com um instrumento tipo teto de gasto do que a estrutura de 2021. Veja, em 2021 existem 2 grandes itens. Um, porque é a prioridade número 1 do país, esta virou a prioridade número 1, assistência social. As pessoas, os políticos percebem, eles não cometem só erros, eles também percebem coisas certas, que a sociedade brasileira não aceita mais essa história de ter pessoas convivendo do nosso lado numa situação de muito forte miséria e, portanto, o item assistência social tinha de crescer nesse período, nessas 3 décadas, e tenderá a crescer cada vez mais. É por isso que o Lula foi eleito. Eu não consigo ver outra explicação para ele ter sido eleito. É o foco na questão da pobreza e da miséria que existe em nosso país. Tanto é que, em 1987, um ano antes da Constituição de 88, eu escolhi esse ano, em parte por isso, que em 88 houve um começo de mudança no país, nessa direção, e porque 3 décadas é um período para a gente parar e refletir que já dava para acontecer muita coisa. Vejam, esse que é o item super prioritário hoje, era 9,1% do total do gasto, e hoje, ano passado, 16,4%. Mas fiquem chocados, que o item Previdência era 19,2% e hoje virou 51,8%. Isto é que choca. O que mostra, por isso que eu chamei âncora previdenciária, que o problema número 1, que distorce a estrutura do gasto público brasileiro, se chama Previdência. Diferente da assistência social, porque essa tem um objetivo muito mais nítido e muito mais claro e fácil de associar ao que a gente, em geral, num país como o nosso, pensa. Pois bem, a soma dos dois, eu estou falando de 51 mais 16, vocês veem que é um negócio extremamente expressivo. Aí vocês veem que o resto do gasto, o resto da estrutura do gasto corresponde a esse pedação imenso. Se eu olho esses dois, houve uma queda muito forte. Pois bem, aqui seria muito mais fácil executar uma medida como essa do teto, que, a meu ver, eu vou repetir, é um desastre absoluto esse teto. E por quê que aqui fazia mais sentido? Porque você tinha uma distribuição dos gastos, não importa se certo ou errado, relativamente bem mais fácil de você imaginar que, com a regra geral de subir com a inflação, que os itens iam subir a taxas parecidas. Quando eu olho para cá, e nesse sentido eu vou dizer aqui, é uma pena nesse sentido, que o teto tenha vindo 30 anos atrasado, ele só chegou 30 anos atrasado, 31 anos para ser mais preciso. Quando eu olho para cá, é óbvio que ele não tinha nenhuma chance de sobreviver muito tempo, porque esse item aqui, que é o maior de todos, ele
sobe muito mais que a inflação, por definição. E nem vou gastar tempo explicando isso. E esse aqui também, porque é a prioridade número 1, gente. E ele tende a aumentar mais que a inflação. Então, por 30 anos de atraso, nós criamos uma medida que é considerada a medida número 1 de tudo, é a âncora do país, a âncora fiscal. Ela não tem a menor chance de se manter. E pior do que isso, olhem o que aconteceu com o investimento, que é o responsável pela acumulação de capital e o crescimento do PIB. Ele era 16% e está aqui 2,2%. Então, realmente, eu não vejo outro jeito de lidar a curto prazo com isso, que não seja o que o governo está anunciando que quer fazer. Ter um piso para o investimento, tem um valor aí é a tal história. Eu não sei se ele é piso e teto, mas enfim, porque se for teto, certamente o Fábio vai ficar preocupado, porque pode ser que estimule a gastar mais, porque ele está liberado do controle maior. Mas enfim, como eu acho que o investimento é a coisa mais importante para a gente fazer, e basicamente o investimento público, gente, a taxa de investimento em infraestrutura do setor público, do final dos anos 80 para cá, não sei se vocês fizeram essa conta, eu sou chato, tenho mania de fazer conta que ninguém faz. Ela subiu 9 vezes, ou melhor, caiu 9 vezes. A razão, investimento em infraestrutura PIB do setor público, do final dos anos 80 para cá, graças a esse tipo de aperto que ocorre, caiu 9 vezes. Não é à toa que a taxa média de crescimento do PIB nas 2 últimas décadas é da ordem de menos 0,3%. É óbvio que isso não pode continuar. Pois bem, mas, então, voltando ao meu começo, eu estou dizendo o seguinte, é uma pena que o teto tenha chegado 31 anos atrasado. E tem outro detalhe, eu tenho na minha cabeça 3 anos em mente. Um é 1987, porque ainda era normal, no sentido que eu disse. O segundo é 2016, porque é o ano do teto. E o terceiro ano é 2019, eu tenho sempre esses 3 anos na minha cabeça para fazer essa discussão. Por quê? Porque no final de 2019, ou seja, 3 anos depois do teto, realmente veio com atraso, isso que eu vou dizer, nós aprovamos uma emenda estabelecendo a âncora, certa âncora previdenciária. Só não pomos ela em prática. É só pôr em prática. Eu disse, não pomos, nós estamos pondo em prática muito devagar. Primeiro, o Paraná pôs essa regra, essa âncora previdenciária em prática há vários anos. É o único caso antigo a fazer isso. O segundo é o Piauí, meu estado natal, onde modestamente eu contribuí para que isso acontecesse lá. Esses 2 casos são as exceções. Eu tentei, se houver tempo aqui em algum momento, eu falo sobre o Rio, afinal de contas estou vindo para Fijan, eu tentei já propor esse caminho aqui para o estado do Rio, que é um caso, em matéria de discussão previdenciária, muito esquisito, muito diferente. E aí vale a pena a gente gastar um tempo com ele. Mas os pontos são esses. Os temas, tem a Prefeitura de São Paulo, que também fez um ajuste muito interessante. Mas tirando a Paraná, Piauí, Prefeitura de São Paulo, e deixando o Rio de lado, não aqui tem ocorrido ainda a coisa correta, mas simplesmente deixando de lado, nós temos a âncora previdenciária aprovada na emenda constitucional número 103, é o parágrafo 1º do artigo 9º, estabelece a âncora previdenciária, que é a obrigação de nós equacionarmos o passivo atuarial e os déficits financeiros das previdências do setor público, e nós não cumprimos. Então, nós não estamos precisando de criar, de aprovar uma nova emenda
teto, extinção do teto à parte, nós não precisamos de fazer nada de novo, porque já está feito. É só implementar e executar. Eu posso passar aqui horas, quantas horas for necessário, explicando como que essa emenda criou a solução e como que se faz e por que se faz. Agora, veja, tem uma diferença fundamental, que eu sei que meu tempo está acabando, para eu chamar a atenção, que tem de ficar em mente de vocês. O grande drama do teto versus a solução da emenda nova, da previdenciária, a emenda que não veio na hora certa, tem 3 anos de atraso nela, o que ela realmente faz, o que ela realmente muda, é que ela trata do tema como numa visão dinâmica, de vários anos, não é uma visão simplória de um ano só, uma taxa de crescimento. Não. O equacionamento previdenciário é um processo dinâmico, mas que você mostra que se você estabelecer os caminhos para zerar o déficit no meio do caminho e fechar um déficit atuarial zerado, você resolveu o problema, fundamentalmente, você resolveu o problema fiscal brasileiro. A receita de bolo já tem, a emenda constitucional autorizando já tem, nós sabemos fazer isso, já fizemos em outras instâncias, não no governo, mas, por exemplo, só pegar a Previ do Banco do Brasil. É um exemplo disso. O Banco do Brasil, lá atrás, equacionou a questão previdenciária do seu fundo de previdência. É o mesmo tipo de solução. Só que é complicado, são vários anos, não é trivial de implementar e as pessoas não enxergam, se recusam a fazer. Tenho visto aí muitos casos aí nas minhas andanças. Ou seja, nesse sentido, eu não posso deixar de ser otimista quando eu vejo que é uma questão de implementar. Nós temos que convencer o governo a fazer o que é certo e não ficar aqui pensando, vou fazer outra emenda, vou mudar. Esquece o teto, que ele não vai resolver o problema. O investimento já está zerado, gente. Mais um ano de teto, ele vira zero. Ele era 16% do total em 1987. Então, é só o que o teto faz, é zerar o gasto discricionário. Então, nós temos de abandonar o teto, cuidar da assistência social. Então, o auxílio de R$600 mais 150, acho muito difícil alguém de fato ser contra isso num país como o nosso. Claro, temos de criar um valor mínimo para o investimento, senão não anda. Por que o equacionamento previdenciário resolve? Aí eu vou mostrar mais um gráfico, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui essas linhas crescentes? Isso aí é o índice real do crescimento do gasto previdenciário, vindo de baixo para cima, que é a linha roxa. Eu tenho ali, a Previdência não está aparecendo aqui, mas eu acho que é a União. Depois vem a linha azul, que é o RGPS, que é o INSS. A linha verde é a despesa do total dos estados e a vermelha do total dos municípios. Isso aqui de 2006 para cá mostra a evolução do gasto, que é a raiz desse problema. Aqui do lado é aquilo que eu já tinha falado. Eu tenho a queda desabada da taxa de investimento em infraestrutura do setor público como um todo e o gráfico da taxa de crescimento do PIB coladinha nela. Não é possível que a gente não enxergue que uma coisa está associada à outra, a queda do PIB e a queda do investimento. E a queda do investimento decorre em grande medida de a Previdência, que eu mostrei no gráfico anterior, espremer o orçamento, que é isso aqui, nos últimos anos, que nós temos que atacar para reabrir o espaço para investir. E daí a gente poder crescer. Tem mais coisa, eu não trouxe o Rio. Quem sabe tem uma chance de trazer. Nós já sabíamos que ia ser polêmico, né? Nós temos 3 blocos, esse é apenas o primeiro.
Então, vou me permitir fazer algumas perguntas, aproveitando aí o contexto, e fico muito feliz de ter visões distintas sobre esse tema, né? Que a economia ela é palpitante, é uma necessidade, a gente está buscando interagir com o governo. Então, vou aproveitar, já que o ministro Joaquim Veloso, Joaquim Levy, trouxe a Você falou Joaquim Veloso? Perdão. Estou feliz, Joaquim. Feliz de estar associado a você. Eu gostaria de fazer uma provocação ao ministro e dizer o seguinte: nós temos uma expectativa, como já sabemos aqui a opinião do Dr. Raul Veloso, sobre a definição de uma regra fiscal sustentável. Todos os senhores falaram nas suas palestras sobre isso. Quais são, então, os caminhos possíveis para que a gente alcance? Já sabemos que temos o limite